Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. E a nossa aula de número 41, tem o objeto de conhecimento, porcentagem e sua representação numérica. Olha o detalhamento aí, resolução de problemas. Então, vamos lá, te convido agora, vamos para a nossa aula. Falando em porcentagem, não podemos deixar, de colocar aqui o símbolo, tão importante aí. Olhou para o símbolo, é porcentagem, Tivemos aí até uma história, contei aí um pouquinho dessa história. E por trás disso tem anos e anos, para ele evoluir e chegar nesse símbolo aqui, Então, vamos ver aqui, ó, a porcentagem é uma expressão de uma quantidade como uma parte de cada 100, o que nós já vimos. Então, a palavra porcentagem aí, ela tem a origem dela deriva do latim porcentum, que significa porcento, Ou também, como nós vimos na hora que coloquei lá, em forma de fração, a cada 100. Assim, quando falamos em porcentagem, estamos essencialmente expressando uma fração de algo em relação a 100 partes, tá? Isso aí tem que ficar, então, bem claro. E nós vimos, várias relações, tem relações aí com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Então, eu convidei o professor, Marcos, professor de Educação Física, para explicar um pouquinho o que a porcentagem tem a ver lá também com a Educação Física. Vamos verificar. Olá, meu nome é professor Marcos Melo, de Educação Física. Eu estou aqui hoje para falar da relação que existe entre a matemática, e a educação física. Vamos só fazer duas citações aí, porque existem várias relações, tá bom? A primeira, como vocês podem ver aqui, ó, ao meu lado, é uma formulazinha para a gente calcular o índice de massa corporal, é o IMC, Vocês estão vendo aí que é o peso em cima, ele é dividido, pela o quê? Pela altura ao quadrado, ok? O resultado dessa continha, você vai achar o seu índice de massa corporal, aonde você vai colocar, vai aparecer uma outra tabelinha depois para vocês, vocês vão ver ali, opa, deu 27, o meu índice de massa corporal, o resultado dessa forma. Aonde que eu estou nessa tabelinha que vai aparecer para vocês? Eu estou no sobrepeso? Eu estou no peso normal? Eu estou com obesidade nível 1, 2 ou 3? Então, essa aí é a primeira relação, peso, você achar o seu peso ideal, tá bom? Uma outra relação que nós podemos citar é da frequência cardíaca. É algo importante para você que faz atividade física aí, independente de qual seja, tá bom? No seu dia a dia. Vai aparecer a formulazinha aqui para vocês, ó. É a frequência cardíaca máxima, que é o FCM, é igual a frequência cardíaca máxima que nós colocamos, que é utilizada pela Organização Mundial da Saúde, é 220, menos a sua idade, beleza? O resultado dessa continha vai dar um valor. Aí, esse valor que vai ser o FC máximo seu, da sua pessoa, de acordo com a sua idade. E aí, em cima desse valorzinho aí, você vai fazer cálculos de percentuais, 90% dessa frequência, 80, 70, 50, 60. E de acordo com esse percentual dessa frequência cardíaca, que você vai fazer o seu trabalho com maior segurança. Que também existem parâmetros aí, mas aí vai ser de acordo com o professor de Educação Física, tá bom? Então, isso aí são dois exemplos da relação que existe da Educação Física com a matemática. Muito bem, obrigado aí, professor Marcos, mostrando, a matemática, ela está em tudo, como nós sabemos. E aí, na Educação Física, quando nós vamos, então, praticar, analisar esses dados, como o IMC, o índice aí de massa corporal, a frequência cardíaca, o professor aí explicou que nós vamos utilizar a porcentagem, e também cálculo aí que nós vimos do IMC, que é uma equaçãozinha, muito importante, muito bom. Então agora nós vamos ver mais exemplos, olha só. Então, nós temos aí o nosso exemplo. O professor Alexandre está
comprometido, né? Aí, aproveitando essa conversa aí com o professor de educação física, né? Ele está comprometido em melhorar sua saúde e decidiu iniciar um programa de exercícios e dieta. Ele estabeleceu metas para reduzir sua massa, né? Aí nós vimos, né, que o professor Marcos lá escreveu, né, o peso dividido, né, o IMC, pela altura ao quadrado, né? Lembrando que nós temos, então, a massa corporal em quilogramas, né? E no Brasil, ele ficou mais conhecido a massa, nós chamamos muito de, vou me pesar, né? O peso, tá? Lembrando que, então, quando falamos peso, na verdade, nós estamos nos referindo à nossa massa. Estamos falando em quilogramas, tá bom? Então, ao longo de um determinado período de tempo, sabendo que está, né, 85 quilos e deseja reduzir a sua massa em 10% durante o programa de saúde. Então, nós temos aqui o nosso percentual, a nossa porcentagem, por 100, né? O nosso símbolo aqui de porcentagem. Durante o programa, né? Durante esse programa, então, 10% de quê? De total da sua massa, que é 85 quilos. E aí está perguntando, qual será o novo, né, peso do professor Alexandre após a redução de 10%? Muito bem, então vamos analisar aqui. Então, massa inicial do professor Alexandre, né? Vamos colocando aí os dados, né? 85 quilogramas, tá? Meta estabelecida, reduzir a massa em 10%. Então, aqui, nós já vamos vendo, né, as palavras-chave, né? Reduzir a massa, reduzir. Então, nós vamos reduzir em quanto? 10%. Reduzir vai o quê? Esse número vai aumentar ou eu quero diminuir, né? Professor, isso é lógico, né? Se eu quero reduzir, é diminuir. Então, reduzir, diminuir, você vai lembrar que é subtração, menos. Então, é essa leitura, né? Você pega em língua portuguesa e transcodifica para a matemática. Então, essas análises aí que você precisa sempre tomar cuidado. Então, nós vamos aí para a nossa resolução. Convertendo a taxa de redução para decimal. Então, o que acontece? Eu quero saber, né, o que é 10%, né, de 85. Nós sabemos aqui que 85 eu estou me referindo à massa de quilogramas, tá? Então, eu quero pegar 85 e subtrair quem? 10% de 85. Esse é o entendimento que você precisa ter, né, na hora de fazer essa leitura. Na hora que você pega 10% de 85, tem que saber fazer esse cálculo aqui, né? Então, o que você vai lembrar das nossas aulas? 10% eu posso colocar em forma decimal. Também posso colocar em forma de fração, né? E essa fração, ela tem um denominador igual a 100, ela é chamada de fração centesimal, né? É uma fração 10%, 10 de cada 100, né? Então, esse entendimento é importante, 10 de cada 100. Então, se eu, né, que sou o professor Alexandre aqui, eu tivesse 100 quilos e eu quisesse diminuir 10%, é 10 de 100, né? 10%. Então, eu ia diminuir 10 quilos. 10% de 100 é 10 quilos. Mas eu não tenho, né, 100 quilos. Estou com 85 quilos. 85. Então,
você já tem que pensar, se 10% de 100 é 10, de 85 vai ser mais de 10 ou menos de 10, né? Já sabe aí que vai ser menos de 10, tá? Então, são coisas lógicas que a gente tem que ficar já de olho, analisando a lógica que está por trás disso, né? Fazer o seu entendimento correto. Outra coisa, 10%, né? Nós vimos também, né? Simplificando essa fração, né? O que é simplificar? Ó, dividir, né? Pelo mesmo número em cima e embaixo. Posso dividir por 10 e por 10. Isso é igual, ó, tem o mesmo valor de 1 de 10, tá? 1/10, tá? 1/10. E o que é 1/10? É a 10ª parte de alguma coisa. É algo dividido, o 1 aqui, ó, dividido em 10. É tudo que tu tem dividido em 10. Então, 10% é a 10ª parte, é dividido por 10 também. Tá? Ok? Isso o que significa? Que se você soubesse, ó, quanto que é 85 dividido por 10, né? E você já tem esse percentual. Isso eu falo mentalmente, né? Então, 10% é um cálculo que dá para fazer mentalmente de forma bem fácil. Tá? Vamos analisar aqui. Vamos aqui, ó, utilizando a fórmula. Então, vê que nós vamos escrever aqui, ó, nova massa. Vai ser igual a massa inicial menos aquele percentual, que é como que calcula 85, né? Isso aqui é o quê? 10%, 10%, né? De 85. É isso aqui que nós queremos calcular. Como é que se calcula 10% de 85, né? É 10%. Ó. Então, a massa inicial vezes a taxa de redução. Qual é a massa inicial? 85. Taxa de redução, 10%. Aqui está na forma decimal, né? Forma decimal. Também poderia utilizar, ó, 85 vezes 10%, tá? Eu ia fazer 850 dividido por 100. Você iria chegar também em 8,5, tá? Então, nós temos aqui, vejo que, lembro que 10% é igual a 1/10, né? Então, eu poderia também escrever assim, professor, 85 vezes 1/10. Pode, né? Ó, por isso que eu digo que o 10% é dividido por 10, é 1/10, né? E 85, ó, ia ficar esse vezes esse, 85 dividido por 10. Se você utilizou a de cima, ia ficar 850 dividido por 100, tá? Então, a porcentagem aqui em fração. E também fazer a continha aqui, 85, né? Vezes 0,10. Aí você vai multiplicar, né? E vai chegar também no 8,5. E tem mais uma dica, né? A dica é, quando você divide por 10 um número, ó, 85 dividido por 10, né? Que é a 10ª parte. Né? O que acontece? Você tem a vírgula, que fica aqui no final do número, ela vai uma casa para a esquerda. Né? Ó, 85 vezes 10. O que acontece? Essa vírgula vai uma casa para a direita. Né? Vai ficar 850. Então, lembrando aí dessa dica das vírgulas, né? 8,5, tá? Então, por isso que a porcentagem 10%, né? É dividido por 10, é o 10º, que é 8,5, tá? Muito bem. E aí você tem que lembrar que
o professor Alexandre quer reduzir 10%. Então, menos 8,5%. Então, chegando aqui, fazendo os exercícios, todo esse plano que o professor Marcos vai ajudar o professor Alexandre, nós vamos chegar, então, nos 10% a menos e eu terei o meu 76,5 quilogramas, tá? Ó, e a nova massa, então, do professor Alexandre, após a redução de 10%, será de 76,5 quilos, né? 76,5 quilogramas, tá bom? Então é isso aí, 10% a décima parte. Eu quero 10% de 100 é 10. E 10% de 70, era como 70 dividido por 10. Vai dar quanto? 7. E assim por diante, tá? Muito bem. Vamos então para mais exemplos aqui comigo. Agora nós temos o seguinte: desconto em compras. Em uma loja de eletrônicos, um smartphone custa originalmente R$800. Né? Então, quando você vai fazer a leitura, você já fica prestando atenção, já pode colocar, né, nos dados do problema e já vai escrevendo aqui. Você pode ir passando, ó, né, R$800, que é o custo do smartphone. Tá? Você pode ir anotando ou simplesmente marcando aqui no texto. Tá? Então, a loja está oferecendo um desconto especial de 15%. 15%. Para os clientes que pagarem à vista. Uma cliente decide aproveitar a oferta e comprar o smartphone. Além disso, sobre o valor total da compra, uma taxa de imposto de 8% será aplicada. 8% de imposto. 15% é de desconto especial. Então, você tem que compreender aqui, né? Esse aqui é do desconto. O que o desconto vai fazer com esse total? Então, quando eu quero um desconto dos R$800, né, que ela está me oferecendo, o que vai acontecer com esses R$800? Você tem que saber que vai diminuir, né? Então, eu vou ter que calcular aqui 15% de 800. Por que eu quero saber 15% de 800? Ora, quero saber 15% de 800, né? Para saber aqui qual vai ser o valor desse desconto. Tá? Ok? Muito bem. E o 8% do imposto? O que o imposto vai fazer aqui na minha compra? Também vai subtrair? Né? Não, né? O imposto, eu já sei que então eu vou pagar o imposto de 8%. Eu que vou ter que calcular isso daqui também. Que normalmente o que acontece? Essa taxinha aqui, né? Ela já vem embutida lá no valor. Aqui está sendo colocado já em evidência para justamente nós fazermos aqui o cálculo, tá? Muito bem. Então, o que vai ser aqui perguntado? Ó, nós temos algumas perguntas. Na letra A, está perguntando qual será o valor do desconto que a cliente receberá ao pagar à vista. 15. Nós vimos aqui, ó, né? Por isso que é importante já fazermos aqui essa primeira análise, ó, fizemos aqui antes de vermos as perguntas, né? 15% de 800. Qual será o valor do desconto? Então, eu temos que calcular o que é 15% de 800. Lembrando o exemplo passado, nós tínhamos 10%, né? Analisamos bem ali o que seria um 10%, o que significaria 10%. Né? A décima parte dividido por 10. Se fosse 10% aqui, nós saberíamos que é 80, né? A décima parte, 800 dividido por 10 vai dar 80. Muito bem. Lembrando também da vírgula, né? Ó, a vírgula está aqui, se tu está dividindo por 10, ela vai andar uma casa para a esquerda, 80. Então, se fosse 10%, era 80.
mas é 15, então tem 5% a mais. O que 5% é de 10%, né? A metade, professor. Então, olha só a dica, né? Tu já tem 10, que é 80, e mais a metade de 80, que é 40. Então, olha aqui, mentalmente, né? Lembrando lá dos 10%, usando o próprio 10%, a gente tem aqui, então, 120. Vamos já verificar se isso se está correto. Vamos lá. Na letra B, né? Qual será o valor total da compra, considerando o desconto à vista? Tá? Então, agora o total da compra. Lembrando aqui, então, que tem que fazer essa sequência, né? Aí, agora, nós vamos pegar os 800 e vamos subtrair, né? O desconto. 15% de 800. Né? Na letra C, quanto o cliente pagará de imposto sobre o valor total da compra? Então, o valor total da compra vai ser depois, né, de descontarmos aqui o desconto. O imposto é de 8%. E na letra D, qual será o valor final que a cliente deverá pagar? Né? Então, nós já vamos ver quanto que é 8%, e aqui não é de 800, porque está dizendo aqui que o valor total da compra, né, ó, o valor total da compra, vai ser calculado aqui. Então, 800 menos os 15% de 800. E aí nós vamos calcular 8% disso. E aí nós saberemos, né, quanto que vai ser o total aqui. Ok? Vamos lá, então. Vamos lá. Olha só. Aqui eu coloquei numa linguagem bem matemática. Nós fomos escrevendo, né, para montar aqui todo um raciocínio, tá? Você, lógico, não há necessidade, isso aqui foi um desenvolvimento aqui para mostrar para vocês. Então nós vamos lá, ó. Os dados, né? Valor original do smartphone. E aí, para não estar escrevendo tudo isso, a gente pode colocar aqui uma letrinha ou duas, né? Coloquei aqui como tem valor, podia ser só um V, botei V, ó, valor original, tá? 800. Taxa do desconto, uma TD. Aqui é importante botar a segunda, né? Porque nós temos duas taxas. Então, TD é a taxa do desconto, 15%. A gente já sabe que a gente pode utilizar 0,15 ou também 15 sobre 100. Tá? Para fazer o cálculo aí, você que decide, é apenas saber que vai multiplicar, né, por esse número em forma decimal ou de fração. Tá? Taxa do imposto, TI, 8%. Nós vamos trabalhar, então, com ou decimal ou fração. Você que decide. Né? Aqui eu já deixei em decimal. Então, na letra A, calculando o desconto à vista. Então, nós vamos calcular aqui. Como que nós vamos calcular 15%, né, de 800? Nós vamos multiplicar. Você sempre vai lembrar o seguinte, 15, um percentual, que aqui é 15, né? 15 de 800. Você vai pegar, vai transformar, ó, podemos transformar ele em fração, vezes 800. Tá? Aqui nesse caso, 800 dividido por 100 dá 8, isso é igual a 15 vezes 8. 8 vezes 10, 80, 8 vezes 5, 40. 80 mais 40, 120. Né? Lembrando que, mentalmente, né, eu tinha comentado, né, se fôssemos 10%, a gente sabia que era 80. Mas como é 15%, é dos 10 mais a metade de 80, né, que é 5%, metade de 10%. 80 mais 40, 120. Ah, isso foi um cálculo mental. Mas agora nós fizemos aqui a nossa continha. E nesse caso eu utilizei aqui a forma de fração. Você pode também utilizar aqui, né, como eu botei, ó, a forma decimal, tá? Então nós já sabemos o desconto, R$120.
Na letra B, está perguntando valor total com desconto à vista. Então, agora nós vamos fazer esse desconto, né? Aí, você tem que lembrar que o desconto é subtração, né? Isso é uma coisa lógica, né? Ah, eu quero um desconto nessa compra. Então, esse total vai ser o quê? Menor. Então, se é menor, você vai tirar. Tirar é subtração, tá? Então, ficar bem ligado nisso. Aqui, aquela sigla, né? O que é o VO? Né? Valor original. Coloquei lá. Ó, valor original. Vê que eu citei aqui, escrevi, coloquei, né? O que eu ia me referir quando eu falasse em valor original do smartphone VO, tá? Então, ó, valor total com desconto. O valor original. Quem é o valor original? Os 800. Agora, o que é 15% de 800? Nós vimos que é 120. Então, nós temos aqui menos 120. Aí, 800 menos 120, 680, né? Uma continha aí bem fácil de fazer, tá? Você pode tirar 100 primeiro, né? Pode fazer mentalmente. 100 de 800 fica 700, depois tu tira 20. Tira 20 de 700, 680, tá? Pode fazer por partes. Muito bem. Agora a gente já sabe, ó, aquelas primeiras perguntas. Na letra A, 15% de 800, né? Que mentalmente falei que era 120. Nós fizemos a conta e deu 120. Na letra B, nós fizemos 800 menos o resultado, né? Quanto que dá aqui? 120. Então, 800 menos 120, 680. Na letra C, está perguntando, ó, quanto o cliente pagará de imposto sobre o valor total da compra. Então, aqui está dizendo, né, que o valor total da compra já vai ser calculando o desconto antes, né? Então, 8% de 680. Vamos ver se foi isso que foi feito, né? Ó. Então, nós temos aqui, ó, 680 que foi calculado, né? Por isso que nós precisávamos calcular esse desconto antes, né? E agora sim, na letra C, 8%, tá? De 680. Lembrando, então, 8% de 680. Você pode fazer novamente. Quando eu falo em 8%, o que você vai trabalhar? Você não vai trabalhar com esse símbolo, você vai trabalhar com ou um número em forma decimal, ó, 8%, 8 centésimos, ou na forma de fração, né? Uma fração centesimal, tá? Você que vai escolher a melhor forma. Fazendo aqui a multiplicação, né? A gente chega em 54,40. Aí o que você tem que lembrar? É o imposto, né? Então não vai subtrair 54,40. O que vai acontecer? Você vai somar, né, 54,40 porque você vai ter que pagar esse imposto, tá? Então o lojista aí já está mostrando para você o que você vai pagar de imposto, né? Normalmente o que eu falei? Isso é cálculo, né? Ele só vai aparecer na notinha, mas ele não vai necessariamente pedir para você calcular. Já vai estar tudo automático lá, esse imposto, tá bom? Então, agora a gente tem que somar os 54,40 para respondermos a letra D. O valor final pago pela cliente vai ser, então, o valor total com os descontos de 15%. E agora a gente tem que somar esse imposto de 8%, que está aqui, né? Esse é o imposto. Muito bem. E aí, 680 com 54,40, nós chegamos no valor final, 734,40. Muito bem. Então, vimos aí vários casos, né?
com porcentagem, vimos também a relação com a educação física. Agradeço aí ao professor Marcos aí, que participou conosco, e ficamos por aqui. Até a próxima.